Pegando justamente um gancho que nós estávamos discutindo na questão do acúmulo de jogos, você sabe que esse programa ele é fanático pela sua participação. Então nós já vamos propor, entrando no próximo tema, que o próximo tema é o Gauchão, e o enfrentamento do Grêmio versus Cruzeiro, nós vamos propor ao longo da semana a seguinte interativa. Com o acúmulo de jogos, o Grêmio deve preservar os titulares no Gauchão? Sim ou não? www.patriatricolor.com.br. Então, nós temos agora um jogo importante pela filosofia de trabalho, acho que adotada no Grêmio nesse início de gauchão. Leia-se, o objetivo é ganhar o primeiro turno, ficar tranquilo no segundo turno para os enfrentamentos, e nesse caso, pensa bem o Grêmio, porque nessa primeira fase nós teríamos 2 jogos no Olímpico e um jogo fora. No retorno da Libertadores nós teremos 2 jogos fora e um jogo no Olímpico. Então, se o Grêmio realmente resolver a parada, ele fica de alguma forma distensionado para essa continuidade, quem sabe lá na frente ainda, quando chegar na hora do mata-mata. Mas a pergunta está no ar. Eu mesmo já não tenho uma posição tão radical quanto a preservação, também jamais optaria de jogar com os reservas, mas mesclar os jogadores que possam estar sentindo. Olha o Lúcio, sentiu na hora do aquecimento. Então, mas a minha opinião não é tão importante. O que vocês acham? Eu acho que o Grêmio precisa ter alternativas justamente para eventuais lesões e cartões amarelos e outras situações desse tipo que possam tirar, até uma expulsão que possa tirar o jogador. Ontem ficou claro que o Grêmio não tem um substituto preparado para ocupar o lugar do Lúcio e para fazer a função do Lúcio. Na tela nós vamos botar as imagens dos gols do Grêmio contra o Ipiranga, já que estamos falando do Gauchão, que foi o jogo anterior, porque a gente acaba misturando Libertadores e Gauchão, o jogo anterior e o nosso jogo domingo 16 horas, no Estádio Olímpico, não é 17, é 16 horas, no Estádio Olímpico contra o Cruzeiro. E eu acho importante essa mescla, inclusive para que os jogadores que não estão sendo aproveitados na Libertadores permaneçam motivados e mobilizados e com ritmo de jogo para que no momento que seja necessário eles possam entrar e corresponder à altura. Eu acho que com certeza o Grêmio está pensando bem essa questão aí. Apesar do Lúcio ter sentido, a gente vê que nos últimos 2, 3 jogos aí o Grêmio deu aqueles jogadores que estavam sentindo mais, que estavam com mais pesado no preparo físico, assim, o Renato tem segurado um pouco esses jogadores e mesclado um pouco. Eu acho o seguinte, são 2 jogos agora até o fim desse turno aí, a gente tem que ganhar esse turno de qualquer forma. Para ficar tranquilo para a segunda fase da competição mais importante. Então, eu acho que agora nesses próximos jogos aí o Grêmio não deve poupar e deve jogar firme no gauchão. Facilita o fato do Grêmio ter conseguido a melhor campanha e não vai ter tem esses jogos no Olímpico. Mas, e um híbrido disso? Nem 8 nem 80, o que vocês acham? Eu concordo, eu acho que é importante até, porque agora o William Magrão, desmotivado, está pensando em ir para o Corinthians, né, porque falta oportunidade, tem o Escudeiro que jogou pouco até agora, a gente não viu qual é a real capacidade dele, né, a gente está com um problema aí da acumulação de centroavantes aí, o Borges e André Lima, de repente um jogando Gauchão, o outro a Libertadores, a gente consegue alguma alternativa melhor para o ataque. Pode ser. Tem a questão do Rockenbach também, que é um jogador que está sendo um diferencial no Grêmio, pela liderança e pelo que ele vem jogando, está jogando muito. E a gente vê que tem o Fernando aí, que voltou agora da Sub-20, né? Que está em ritmo de jogo, dá para a gente tentar colocar esse... O Leandro que acabou de mostrar o gol também, ali. Né? Botar esse guri no gauchão aí, até para ir pegando... tranquilidade. Na realidade, o André Lima, de repente, no gauchão. Uma mescla, né? Uma mescla, não é nem quente. É um misto quente, exatamente. Mas, lembrando, a sua participação é muito importante. E nós temos aqui, primeiro o recado do Marcos Almeida, comenta que foi jogo decidido no detalhe, o Vitor trabalhou pouco. A entrada do Bruno Colasso arrumou o time. E pergunta
se vocês concordam que o Renato não gosta de trabalhar com os jogadores argentinos que não estejam adaptados ao futebol brasileiro. É isso? Eu acho que essa questão do detalhe é bem verdade, porque o lance do Rodolfo foi exatamente um lance antes de sair o gol do... Ali, se ele faz aquele gol do outro lado do campo, bom, desmoralizaria o time deles e a gente ia levar tranquilo esse jogo. Mas... E certamente ele estava lamentando o gol quando falhou no gol do É Biafra, verdade, né? também. Ele estava lamentando que não tinha conseguido fazer o gol dele do outro lado do campo, ainda desconcentrado quando... porque ele que deu o bote no Biafra, ele chegou atrasado. Bom, encaminhando para o nosso último tema, então, que nós queremos sempre também, além da análise do futebol, acompanhar as coisas que estão acontecendo diretamente ao longo da semana, nós tivemos a notícia do rompimento no Clube dos 13, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e Corinthians já anunciaram, e tivemos o Fábio Koff, ele dando uma entrevista ao Clique RBS, liberando a dupla Grenal para negociar cotas em separado. E eu não sei também se acompanharam hoje, na 0 hora está o presidente do Grêmio dizendo que vai realmente entabular negociações individualmente. O que vocês acham disso, Guilherme? Eu acho que se ele vai ouvir a proposta da Globo, eu acho que nada impede ele ouvir a proposta da Globo, ouvir a proposta da Record. Agora, o que vem sendo dito, o que parece estar nas entrelinhas disso tudo, é que nos bastidores está sendo feita uma pressão muito forte por CBF, por Globo, provavelmente por Trafic, que agora o Grêmio parece que cedeu o Fernando para Trafic em troca do empréstimo, e eu acho que isso não é bom para o Grêmio. Eu acho que isso é preocupante para o Grêmio e para o futebol brasileiro, né? E eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo. A minha impressão é que num primeiro momento pode ser bom para os clubes, ganhar um pouco mais de dinheiro agora, né, fechando contratos individuais. Só que posteriormente, quando tu quebra uma liga como é o Clube dos 13, que tem uma força por ser unitária, todos os clubes juntos, na próxima negociação, essa liga estando quebrada, os clubes vão ficar solitários para negociar e certamente vão acabar perdendo dinheiro. Isso era uma estratégia. Me parece um tiro no pé, me parece uma estratégia de guerra mesmo. Ó, vamos desunir eles para depois... dividir para conquistar, né? E no primeiro momento, concordando com vocês, os fortes podem sobressair, mas depois entre os fortes tem os mais fortes. Eu li também hoje que lá o presidente do Grêmio dizia o seguinte, bom, mas nós já tínhamos uma proposta no Clube dos 13 de 30 para 60 e acho que menos do que isso eles não vão nem propor para o Grêmio, parece que vai chegar nisso mesmo. Mas o problema não é esse, o problema é que os pequenos vão ficar de fora e vão, digamos, os grandes hoje, além de Rio São Paulo, os clubes de Minas Gerais e os clubes do Rio Grande do Sul, alguma coisa do Paraná. Mas no segundo momento, é Rio e São Paulo, sim, vai sobrar Paraná. Daqui a pouco, ou é Minas ou é Rio Grande do Sul? Daqui a pouco vai ficar só Rio e São Paulo. Então concordo, eles estão dividindo para enfraquecer e além do mais, eu também vejo por uma outra ótica que se os clubes pequenos são desvalorizados, merecem o campeonato. Financeiramente todos perdem. Nós podemos nos orgulhar hoje, somos poucos no futebol mundial, que pode dizer que tem um campeonato que tem mais de 10 que foram campeões. São mais de 10 clubes diferentes do Brasil que foram campeões. Se nós continuarmos assim, vai ser assim, ó, esse ano vai ser o São Paulo, ano que vem vai ser o Flamengo. Daqui a pouco, uma vez que outra, vai ganhar o Grêmio ou o Inter, mas vai ficar sempre ali. Quer dizer, nós vamos acabar exatamente adotando uma sistemática que está acontecendo muito no futebol espanhol. No futebol espanhol é o maior exemplo disso. É uma Babilônia, só que 90%, 80% a 90% dos valores ficam para Real Madrid e Barcelona. O campeonato fica monótono. Fica monótono. Já se sabe de antemão quem é candidato, quem é que pode ganhar. A dúvida é quem vai chegar na frente. Mas vira um gauchão. Uma vez que outra, já é o Grêmio e o Inter, né? Porque a gente, desde 96, nenhum ganha. Mas, meus amigos, o nosso tempo se foi, o programa é curto. Nós gostaríamos, primeiro, de agradecer a sua audiência, lembrando sempre que nós temos o apoio do blog Grêmio 21, grêmio21.wordpress.com e também da Acesso Comunicação Digital, a maior e melhor produtora de material didático do Rio Grande do Sul, www.accessodigital.tv.br. A sua participação
Nós agradecemos a todos aqueles que mandaram suas mensagens e aguardamos vocês na semana que vem, novamente após o jogo do Grêmio. Estaremos aqui com a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa.